Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e também publicando conteúdos diferentes dos daqui do YouTube. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Um dos casos mais bizarros e perturbadores de assassinato em massa é o cometido por John Hafe, um homem respeitável, bem vestido, de classe média e com excesso de charme. No final dos anos de 1940, ele eliminou pelo menos 6 vítimas de uma maneira grotesca, que levou algumas pessoas a chamá-lo de vampiro. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre esse caso que abalou a Inglaterra. John George Hafe nasceu em 24 de julho de 1909, na cidade de Stamford, em Lincolnshire. Lincolnshire, pessoal, é um condado situado na região leste da Inglaterra, lá no Reino Unido, limitando-se com o Mar do Norte. Ele foi criado e viveu até seus 24 anos na vila de Outwood, que fica a 1 hora de onde ele nasceu. Seu pai era o renomado engenheiro John Robert Hafe e sua mãe era Emily Hafe. Os pais de John pertenciam a uma seita religiosa conhecida como Irmãos de Plymouth, que eram pluristas e anticlericais. As histórias da Bíblia eram a única forma de entretenimento, e até mesmo a participação em esportes de qualquer modalidade era proibida dentro daquela casa. Bom, como é de se presumir, o John foi criado em uma família fanaticamente religiosa, onde as referências ao Senhor eram usados com frequência para lembrar ao jovem que ele sempre era observado por uma divindade superior e desaprovadora. Ele mesmo afirmou mais tarde que sua infância era sombria e solitária. Seus únicos amigos eram seus animais de estimação. Seu pai colocou uma cerca alta em volta da casa para impedir a entrada de olhares curiosos ou qualquer contato social com o mundo exterior. Seu pai tinha uma mancha azul na cabeça. Ele dizia ao menino que aquela mancha era resultado dos pecados que ele cometeu na sua infância. Ele dizia ainda que a mãe do John não tinha manchas porque ela tinha sido um anjo de pessoa durante toda a sua infância e também a sua adolescência. Claro que essas histórias deixavam o menino aterrorizado. Mais tarde ele disse que frequentemente tinha pesadelos horríveis relacionados a Deus e suas regras, e também sonhos estranhos como árvores parecidas com crucifixos gigantes que choravam sangue. Enfim, a infância dele parece ter sido assustadora. John Hafe ganhou uma bolsa de estudos para a faculdade de Wakefield. Assim que se formou, ele foi aprendiz de uma empresa de engenheiros de motores. Após um ano, ele deixou o emprego e começou a trabalhar com seguros e publicidade. Quando tinha 21 anos de idade, ele foi demitido por ter sido suspeito de roubar dinheiro do caixa. Em 1934, John parou de frequentar a igreja de seus pais e se casou com Beatrice Hammer, uma mulher de 21 anos que ele mal conhecia. Apesar de ter ficado impressionada com as maneiras e o seu charme, ela não tinha certeza de seu caráter, mas ainda assim foi em frente com o casamento, que aconteceu em 6 de julho de 1934. Os pais de John permitiram que o casal morasse com eles, mas o casamento durou apenas cerca de 4 meses, terminando quando ele foi preso por fraude em outubro de 34. Enquanto ele estava preso, a Beatrice deu à luz a uma filha, que ela deu para adoção. Ela foi embora e os pais de John o deserdaram logo que ele foi para a cadeia. Assim que foi liberto, em 1936, John se mudou para Londres e tornou-se o motorista de William McSwan, um rico proprietário de parques de diversão. A família gostava muito dele e logo ele foi promovido para a área administrativa. Ele não ficou muito e abandonou o emprego. Pouco tempo se passou até que ele tivesse uma grande ideia. Ele fingiu ser um advogado chamado William Cato Addison, dizendo que tinha escritórios em Chancery Lane, Londres, Guildford e Hastings. Ele vendeu ações fraudulentas, supostamente das propriedades de seus clientes falecidos. Seu golpe foi descoberto por alguém que percebeu
que ele tinha escrito Guildford incorretamente em seu papel timbrado. John foi condenado a 4 anos de prisão por fraude. Ele então foi libertado logo após o início da Segunda Guerra Mundial, mas continuou como um fraudador e foi condenado a várias outras penas de prisão. Enquanto ele estava preso, ele pensou em um novo esquema para enriquecer rapidamente ao invés de trabalhar duro para viver. Seu plano era simplesmente ir atrás de mulheres ricas e mais velhas. Ele percebeu também que se não houvesse cadáver, não poderia haver crime. Ele ficou intrigado com um assassino francês chamado Georges Sarret, que havia se livrado dos corpos de suas vítimas usando ácido sulfúrico. Essa linha de pensamento o levou a trabalhar com ácido sulfúrico na lataria da prisão, onde fez experiências em ratos e fez estudos sobre os efeitos do ácido no tecido animal. Essas experiências demonstraram que demorou apenas 30 minutos para o corpo se dissolver. O John cumpriu sua dívida com a justiça e voltou para as ruas em 1943. Ele encontrou um trabalho como contador de uma empresa de engenharia. Nesse meio tempo, ele teve uma namorada chamada Barbara Stephen. Em 1944, John se envolveu em um acidente de carro, onde sofreu um ferimento na cabeça, cujo sangue escorreu por sua boca. No futuro, ele classificou esse evento como o despertar de seus pesadelos cheios de sangue. Pouco depois, ele alugou um espaço em um porão em Gloucester Road, onde montou sua oficina, que era na verdade uma armadilha mortal para atrair vítimas inocentes. Pouco tempo depois, por obra do acaso, ele encontrou seu ex-empregador William McSwan em um pub. Pub, gente, é um tipo de barzinho muito comum na Europa e também no Reino Unido. William apresentou a John os seus pais, chamados Donald e Amy. William trabalhava para eles coletando aluguéis em suas propriedades em Londres, e é claro que isso deixou John com bastante inveja. No dia 6 de setembro de 1944, William McSwan desapareceu. John admitiu mais tarde que atraiu William para o seu porão, bateu na cabeça dele com um cano de chumbo e depois colocou seu corpo em um tambor de 40 galões com ácido sulfúrico concentrado. 2 dias depois, o corpo do William estava quase todo dissolvido, e por fim, ele esvaziou o tambor em um bueiro. Ele disse aos pais de William que seu filho tinha se escondido na Escócia para evitar ser convocado para o serviço militar. John então começou a morar na casa dos pais de William e assumiu sua atividade de cobrador de aluguéis. O tempo passou e a guerra estava chegando ao fim. Isso despertou a desconfiança, porque o William não tinha voltado ainda para casa. No dia 2 de julho de 1945, John levou Donald e Amy para seu porão, dizendo que William estava de volta à Escócia para uma visita surpresa. Assim que chegaram lá, ele os matou com golpes na cabeça e se desfez dos dois. Ele então roubou os cheques de pensão do William e vendeu as propriedades de seus pais, e se mudou para o Oslo Court Hotel, em Kynaston. O John tinha vício em jogos, e conforme o tempo ia passando, seu dinheiro ia acabando. Em 1947, ele estava quase sem dinheiro. Para resolver seus problemas financeiros, ele mirou em outro casal para matar e roubar. As vítimas agora eram o Dr. Archibald Henderson e sua esposa Rose. Depois de fingir interesse por uma casa que eles estavam vendendo, ele foi convidado para ir ao apartamento da família para tocar piano na festa de inauguração. Enquanto estava no apartamento, ele roubou o revólver de Archibald, planejando seu próximo crime. Ele alugou uma pequena oficina em Crawley e transportou seu tambor de ácido para o novo endereço. No dia 12 de fevereiro de 1948, ele levou o Dr. Archibald para sua oficina com a desculpa de mostrar uma invenção. Assim que chegaram, John atirou na cabeça de Archibald com o revólver roubado. Em seguida, ele levou a Sra. Rose para a oficina, alegando que seu marido havia adoecido, e atirou nela no mesmo local. Depois de colocar os dois em tambores cheios de ácido, ele forjou uma carta com suas assinaturas e vendeu todos os bens da família, com exceção do carro e do cachorro. A sexta e última vítima de John foi uma mulher rica chamada Olive Durand-Deacon, de 69 anos. Ela era viúva do advogado John Durand-Deacon, e sua fortuna permitia que ela residisse no renomado Onslow Court Hotel.
John foi bastante ousado e se apresentou como um engenheiro, e com isso conseguiu atrair a atenção de Olive, porque ela queria falar sobre uma ideia que teve para unhas artificiais. Ele a convidou para ir na sua oficina no dia 18 de fevereiro de 1949. Assim que chegaram, ele atingiu sua nuca com a arma que tinha roubado de Archibald. Ele então retirou todos seus objetos de valor, incluindo um casaco de cordeiro persa, e então mergulhou o corpo dela no tanque de ácido. No dia 20 de fevereiro, uma mulher chamada Constance Lane, que era amiga de Olive, denunciou seu desaparecimento. Os detetives logo descobriram o registro de roubo e fraude de John Hafe e rastrearam todos os seus movimentos. Eles descobriram o endereço e vasculharam a oficina. A polícia encontrou uma pasta de documentos dele contendo o recibo da lavanderia do casaco da senhora Olive e também documentos referentes à família Anderson e à família Maxwell. A oficina em Sussex, alugada por John, não continha um ralo no chão, ao contrário da oficina que ele alugou em Londres. O que foi descoberto é que ele descartou os restos em uma pilha de entulho nos fundos da propriedade. A investigação da área pelo patologista Keith Simpson constatou que havia cerca de 12 quilos de gordura corporal, parte de um pé, cálculos biliares e parte de uma dentadura que foi posteriormente identificada pelo dentista da senhora Olive Durand-Decon durante o julgamento. John Hafe, então, confessou que havia tirado a vida de Olive Durand-Decon, os Maxwells e os Andersons. Ele adicionou umas 3 pessoas a esta lista. São elas um jovem chamado Max, uma garota de Eastbourne e uma mulher de Hammersmith, mas essas alegações não puderam ser comprovadas. O julgamento de John foi realizado no Tribunal da Coroa em Lewes. 4.000 pessoas lotaram a pequena cidade na esperança de obter um assento no tribunal. John Hafe não tinha dinheiro para pagar sua defesa, então o jornal The News of the World fez um acordo com ele e se ofereceu para pagar por seu advogado, se ele lhe desse uma entrevista exclusiva. John alegou insanidade, dizendo que ele havia degustado o sangue das vítimas. Ele disse ainda que tinha sonhos dominados por sangue quando menino. Quando se envolveu em um acidente de carro em 1944, seu sonho voltou a perturbá-lo. Ele disse que sonhava com uma floresta de crucifixos que se transformavam em árvores. No início do sonho parecia cair um orvalho ou chuva, mas depois ele percebia que na verdade era sangue. Ele terminou dizendo que no final do sonho, um homem saía da árvore captando líquido com uma taça e que quando a taça estava cheia, esse homem se aproximou dele e disse "beba", mas ele não conseguia se mexer. O procurador-geral Hartley Shawcross liderou a acusação e incitou o júri a rejeitar a defesa de John sobre a insanidade, porque ele agiu com malícia premeditada. Já o advogado de defesa, David Maxwell Fyfe, chamou muitas testemunhas para atestar o estado mental de seu cliente, incluindo Henry Yellowlass, que alegou que John tinha uma constituição paranoica. John Hafe aparentemente acreditava que se os corpos de suas vítimas não pudessem ser encontrados, uma condenação por assassinato não seria possível. Demorou apenas alguns minutos para o júri considerá-lo culpado. O juiz Travers Humphreys o condenou à pena capital. No dia 10 de agosto de 1949, John Hafe bebeu um conhaque pouco antes de ser executado por Albert Pierrepoint. O caso ganhou considerável cobertura dos jornais. Embora a culpa dele não tenha sido questionada, o editor do Daily Mirror da época, Sr. Sylvester Bolan, foi condenado a 3 meses de prisão por desacato ao tribunal, por descrever John Hafe como um assassino, enquanto o julgamento ainda estava em andamento.